Vocês sabem que há duas maneiras de nós conhecermos uma pessoa. Uma é perguntando quem é, a outra é perguntando o que faz. Sempre que nós queremos conhecer alguém, essas são as duas perguntas mais preponderantes. Quem é e o que faz? Você, quando apresenta alguém, você diz: olha, esse aqui é fulano, e ele trabalha com tal coisa, ou ele está envolvido em determinada atividade. E aí, a partir de lá, você conhece inicialmente a pessoa. É claro que isso não é a totalidade do que alguém possa ser, mas é um início de conhecimento. E a partir daí, você vai conhecendo outras coisas, até conhecer tão bem que você vá reconhecê-lo em qualquer outro lugar. Essa semana, Rui Salgado e Vânia, eu estava aqui na Praça Seca, atravessando aqui a praça, e aí eu vi uma pessoa que era a Vânia Salgado escrita de costas, na minha frente, sabe? Aí eu cheguei perto e falei assim: o que é que você está passeando a essa hora por aqui? Quando a pessoa olhou para trás, eu nunca tinha visto aquela pessoa antes na minha vida. E o pior é que ela disse assim: oi, pastor Novaes. Aí eu já estava no embalo, eu falei: tudo bem? O que é que você está fazendo passeando aqui? Então a gente às vezes pensa que conhece a pessoa e não conhecemos. Mas as duas perguntas essenciais são essas: quem é e o que faz. Tanto em teologia, quanto na proclamação do Evangelho, quando a gente apresenta Jesus Cristo, a gente também passa parte dessas duas identificações. Nós falamos sobre quem é Jesus e nós falamos sobre o que Jesus faz. Uma maneira de nós entendermos quem é Jesus, por exemplo, no que dentro da teologia a gente chama de cristologia, é fazer o que o Oscar Cullmann, por exemplo, fez no seu livro Cristologia, em que ele pega os títulos que são dados a Jesus e a partir desses títulos, já viu esse livro, Hudson? E a partir desses títulos ele vai dizendo quem é Jesus. Vocês sabem, Jesus foi chamado de o profeta, Jesus foi chamado de filho do homem, Jesus foi chamado de filho de Deus, Jesus foi chamado de sumo sacerdote, Jesus foi chamado de servo sofredor. Então ele vai pegando esses títulos que foram dados a Jesus ao longo do Antigo Testamento e vai interpretando quem é Jesus à luz desses títulos que lhe foram dados. Outra maneira de saber quem é Jesus é a partir do que ele faz, do que ele fez. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos refletindo sobre o que Jesus fez a partir das palavras que o Novo Testamento usa para mostrar qual foi a obra de Jesus. Por isso, durante esta série, nós estamos falando sobre o que Jesus Cristo fez por nós. Começamos falando sobre salvação. No domingo passado falamos sobre regeneração. Jesus nos salva, Jesus nos regenera. E hoje eu quero falar sobre a palavra redenção. Jesus Cristo como nosso Redentor. E o texto que eu quero usar é a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 7, que é a apresentação que o apóstolo Paulo faz de Jesus, quando no versículo 7, no capítulo 1 de Efésios, ele diz: nele, em Jesus, porque é a respeito dele que Paulo está falando, nele, em Jesus, temos a redenção, está aí a palavra, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha,
É muito interessante a gente prestar atenção no modus operandi, na metodologia usada por Paulo, na utilização de algumas palavras. Por exemplo, Paulo diz que em Jesus nós temos justificação, ele usa uma palavra do meio jurídico. Vocês sabem que a noção básica de direito que nós temos hoje, ela vem do direito romano. E na época do apóstolo Paulo, na época da cultura greco-romana, havia lá os dispositivos legais romanos. Então, quando Paulo fala em ser justificado, ou ser tornado justo por Jesus, ou ser absolvido por Jesus, é um termo do meio jurídico que ele está usando. Depois ele usa um termo do meio familiar, quando ele fala que nós somos adotados por Deus em Cristo, que em Jesus todos nós nos tornamos filhos de Deus. Também era muito comum na Roma antiga o sistema de adoção, e um filho adotivo, pela lei de Roma, tinha todos os direitos de um filho natural. Então Paulo usa essa expressão adoção, que era uma expressão conhecida no meio familiar. Havia vários filhos adotados na antiga Roma, e ele diz: olha, nós também fomos adotados por Deus como filhos em Cristo. Então havia a linguagem jurídica, havia a linguagem familiar. A palavra redenção é da linguagem do comércio, da mercantilização de escravos. Vocês sabem que toda aquela época a escravidão era algo comum. Nós temos inclusive uma carta inteira escrita por Paulo a Filemon, que era o senhor de Onésimo. Onésimo era um escravo que roubou o seu senhor, depois fugiu, aí foi preso. E coincidentemente, por providência divina, ele foi encerrado no mesmo cativeiro de Paulo, e lá Paulo fala do evangelho para Onésimo. Onésimo tem uma transformação de vida, de caráter, e aí Onésimo é libertado depois do período de prisão, e aí Paulo escreve uma carta para Filemon e manda Onésimo levar com ele, dizendo a Filemon: olha, agora você vai receber o seu antigo escravo, ele já está arrependido, ele mudou, eu peço que você não o receba mais como escravo, mas o receba como irmão. Então, o sistema escravagista era muito comum naquela época, e como comum também era você comprar e vender escravos. Não era tão comum, mas acontecia o resgate de escravos. Isto é, quando alguém pagava por um escravo, comprava um escravo para poder libertar o escravo. Não era comum, mas acontecia. E a esse ato de pagar um preço para poder libertar o escravo, era dada o nome de redenção. Você redimia o escravo. Você tornava o escravo remido, você resgatava o escravo. Então o apóstolo Paulo vai descrevendo o que Jesus Cristo fez por nós de diversas maneiras, e uma das maneiras que Paulo usa é essa, dizendo: olha, vocês sabem o que acontece com o escravo, que ele é redimido quando se paga um preço, pois foi isso que Jesus fez por nós. Ele pagou o preço da nossa redenção, isto é, ele nos resgatou. É claro que quando a gente pensa em resgate também, a gente pensa em resgate pago por um sequestro. Isso já é mais comum acontecer na nossa época. Nós hoje não lidamos com escravidão, mas todos nós de vez em quando ouvimos um noticiário em que alguém é sequestrado e é pedido um resgate por essa pessoa para que ela seja liberta. E aí a família se mobiliza, o montante é levantado, há alguns momentos em que policiais conseguem detonar o cativeiro e libertar o sequestrado, mas a ideia é a seguinte: o sequestrado só terá liberdade de novo se for pago um resgate.
E quando é pago o resgate, aquele sequestrado volta a desfrutar de liberdade, volta para sua família e volta para a sua vida, porque o resgate foi pago. Essa é a ideia. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo, além de vir para nos salvar, e vir para nos regenerar e nos dar vida nova, e fazer com que nós nasçamos de novo, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos dar redenção, Ele veio para nos redimir. Essa é a ideia que Paulo usa aqui nesse texto que lemos. Então, para que haja esse processo todo de resgate, de redenção, é preciso três coisas. Primeiro, é preciso haver um escravo, o cativeiro. Se não há cativeiro, não há necessidade de libertar ninguém. Então, quando se fala em redenção, é porque há um cativeiro. Se Paulo diz aqui que Jesus Cristo, se nele nós conseguimos a redenção, é porque há um cativeiro. Nós estamos reféns de alguma coisa. Foi necessário que nós fôssemos libertos. Então, para que o processo de redenção aconteça, a primeira coisa que é preciso saber é que há um cativeiro. A segunda coisa para que o processo de redenção aconteça é que haja um libertador, alguém que esteja disposto a libertar aquele cativo. E a terceira coisa que é preciso acontecer para que o cativo seja liberto é que haja o pagamento do resgate, que haja o pagamento do preço exigido. Então, quando há cativeiro, quando há o libertador e quando o resgate é pago, você tem aí a redenção. Era isso que acontecia no sistema escravagista antigo da época de Paulo. Esse comércio existia, em que você comprava escravos e às vezes comprava para libertá-los. E aí o apóstolo Paulo vem, pega essa figura conhecida do resgate, da redenção, e aplica e diz: olha, foi isso aí que aconteceu com a gente. Jesus veio nos resgatar, Ele veio nos redimir. E por que é que Ele diz isso? Primeiro, porque há um cativeiro. É a primeira coisa que a gente tem que saber. Se é necessário que Jesus Cristo dê a sua vida, que Ele morra, que o resgate seja pago, é porque há um cativeiro. É porque nós estamos presos a algo. É porque nós somos cativos por alguma coisa. Se não há esse elemento de escravidão, não é preciso haver redenção. Se não houvesse esse elemento de escravidão, não seria necessário Jesus vir e morrer. Se o Senhor Jesus veio e derramou seu sangue, é porque havia uma situação de cativeiro. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos. No Evangelho de João ele diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isto é, nós como pecadores, de alguma forma, nós estamos reféns dessa condição. O próprio apóstolo Paulo diz: olha, a nossa situação é tão grave que as coisas que eu sei que são boas e que eu sei que devo fazer, nem sempre eu consigo fazer. Eu não consigo ser bom o tempo todo como eu gostaria. Eu não consigo reagir bem o tempo todo como eu gostaria de reagir. Eu não consigo ter só palavras amáveis. Eu não consigo não sentir mágoa, não sentir ressentimento. Eu não consigo não sentir inveja. Eu não consigo não sentir ciúme. Eu não consigo não dizer algo que humilhe ou que fira alguém. Quando eu vejo, eu já disse. É essa situação que Paulo está falando, uma situação que é universal e comum a todos nós, sem exceção, sabemos o que é isso.
de querermos ser algo e não conseguirmos, de querermos ter um certo comportamento e quando a gente está quase conseguindo manter aquilo, vem uma situação em que a gente fraqueja e cede. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos que tipo de vida nós gostaríamos de ter. Nós sabemos que nós gostaríamos de que, por exemplo, as pessoas que convivem com a gente só desfrutassem das nossas qualidades. Mas nós sabemos que elas conhecem também os nossos defeitos. Todos nós gostaríamos de ter só virtudes, mas não conseguimos. É disso que Paulo está falando, e é disso que Jesus falou quando disse: olha, no que se trata de pecado, nós estamos todos reféns desse negócio. Somos todos pecadores. A outra coisa que o Evangelho nos mostra é que por causa dessa nossa situação de reféns do pecado, de escravos do pecado, nós precisamos que houvesse um libertador que nos libertasse pagando um preço. E é nesse sentido que Paulo diz em Efésios: olha, Jesus veio fazer isso aí. E ele diz: nele temos a redenção pelo seu sangue. O que significa que, para o apóstolo Paulo, na interpretação que ele dá aqui em Efésios, como o próprio Senhor Jesus disse que aconteceria, quando Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, todos nós conhecemos isso. O texto diz que Jesus pegou um pedaço de pão, olhou para os seus discípulos e disse: olha, isso aqui é o meu corpo. Assim como eu parti esse pão, o meu corpo será partido para o resgate de vocês. E a mesma coisa ele fez com o vinho. Apontou para o cálice e disse: isto aqui é o meu sangue. Isto aqui é o sangue que eu derramo para o resgate de vocês. Então, o próprio Senhor Jesus interpretou a sua morte como o resgate que ele faria, como o preço que ele faria para a nossa redenção. Como se ele estivesse dizendo: olha, vocês são escravos disso, mas eu tenho a solução. Eu vou resgatar vocês. Vocês não serão mais reféns. Houve um sequestro de vocês. Deus criou vocês com um propósito, e por causa da queda houve um sequestro de vocês. Vocês se distanciaram do propósito que Deus tinha para a vida de vocês. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta para esse propósito e vou colocar vocês no caminho desse propósito, porque eu vou resgatar vocês e vou pagar o preço para isso. E foi o que aconteceu. A morte de Jesus não foi uma morte incidental. A morte de Jesus não foi um acaso. A morte de Jesus fez parte do seu plano. A morte de Jesus fez parte do propósito de Deus, porque através do corpo e do sangue de Jesus, o preço foi pago para que nós fôssemos resgatados, de maneira que a partir de agora o poder do mal não tem mais soberania sobre nós, porque pelo sangue de Jesus nós fomos libertados. É essa a certeza que o Evangelho nos dá. Por isso o apóstolo João escreve na sua primeira carta dizendo: olha, aquele que é nascido de Deus, aquele que Deus faz nascer de novo, aquele que é resgatado e que é trazido por Deus para o seu propósito, esse agora o maligno não toca mais, porque ele foi resgatado. Olha, você está livre. Olha aqui para mim.
Não há nesse mundo, não há nesse mundo, nem fora desse mundo, nem em nenhum lugar do universo, não há nada que possa fazer com que alguém que foi libertado pelo poder de Deus seja escravo de algum mal. A libertação está feita. Nele, diz Paulo, nós temos a redenção. Então agora eu queria pegar isso aqui e queria fazer 3 breves aplicações para a nossa experiência cotidiana, para a nossa experiência de vida, porque a pergunta é a seguinte: tá bem, então tá bom, muito bonito isso, tá ótimo, mas como é que isso acontece na minha vida no dia a dia? Como é que isso é aplicado no dia a dia para mim? De que é que me serve isso, por exemplo, para amanhã? Quando eu levantar da minha cama e for trabalhar, para amanhã, quando eu voltar para o convívio da minha família, para amanhã, quando eu tiver que lidar com os problemas que eu lido todo dia, para amanhã, para lidar com as dificuldades que eu lido, bem, para que serve isso para mim agora? Que aplicação mais prática a redenção que o Senhor Jesus me dá tem na minha vida pessoal e para todos aqueles que convivem comigo? Há 3 coisas muito práticas que a ideia da redenção nos é passada pelo Evangelho. Eu gostaria que você se apropriasse dessas 3 verdades e saísse daqui hoje extremamente confortado pelo poder do Espírito de Deus na sua vida, de que essas coisas possam acontecer pelo que o Senhor fizer em seu coração e em sua vida. Primeira coisa, você não deve mais nada a Deus. Está entendendo isso? Eu vou repetir. Hoje é difícil a gente entender isso, todo mundo cheio de dívida, não é? Quando a gente é resgatado por Jesus, quando a gente é alcançado pela redenção de Jesus, a gente não deve mais nada a Deus. Nós estamos perdoados. Deus não nos condena por mais nada. Estamos livres da condenação. É exatamente o que a parábola do filho pródigo narra. O filho volta para casa dizendo: eu vou dizer ao meu pai: pai, eu estou de volta, me receba como se fosse um dos seus empregados. E o pai vai recebê-lo, o recebe de volta, não como um empregado, mas como o filho que ele sempre foi, e ainda manda fazer uma festa para ele. Por quê? Meu filho, você não tem dívidas comigo. Aqui não há dívidas. Nós somos umas pessoas tão cabeça dura às vezes, que é difícil a gente conseguir se convencer disso. A gente tem um sentimento de culpa e de autoculpa que vai nos martirizando, que a gente pensa que tem que oferecer alguma coisa a Deus para provar que nós mesmos estamos nos penitenciando. A história da igreja, ao longo desses séculos, está salpicada de experiências, de instituições que foram nascendo porque acharam que tinham que se auto-penitenciar diante de Deus. Durante a Idade Média, por exemplo, houve a ordem dos mendicantes, a ordem dos autoflagelantes, gente que se autoflagelava, que se chicoteava, gente que se machucava, porque achava que quanto mais se martirizasse, mais estaria pagando a sua culpa diante de Deus.
E agora vem o apóstolo Paulo e diz: nada disso serve para nada. Nós não precisamos nos automartirizar. E nem há nada que nós possamos pagar a Deus, porque mesmo que nós precisássemos pagar alguma coisa a Deus, não há nada que possamos pagar a Ele. Mas a partir de Cristo e do que Cristo fez, não há mais condenação, diz o apóstolo Paulo em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você não deve nada quando é resgatado por Jesus. Quando a redenção de Jesus chega a você, quando você se conscientiza que o que Jesus Cristo fez foi para o seu resgate, aí você olha e diz: não há mais algemas. E você olha em volta e diz: não há mais grades. E você olha e diz: não há mais nenhum contrato que me escravize a ninguém, não há mais nada, simplesmente eu estou livre. Pois é exatamente isso que Paulo está dizendo: nele nós temos a redenção. Uma vez resgatados por Jesus, estamos livres de qualquer dívida que tenhamos com Deus. A segunda coisa, então amanhã, quando você acordar, e aquele sentimento de culpa, de autoculpa, continuar infernizando a sua vida, lembre-se, Jesus Cristo redimiu a sua vida, você está perdoado. Mas há uma segunda coisa: quando o escravo é resgatado, ele não é mais escravo e é livre, agora ele precisa andar com a dignidade de uma pessoa livre. Porque tem muita gente que é libertada por Jesus e continua andando como um escravo. Continua escravo dos vícios, continua escravo do seu temperamento, continua escravo dos seus desejos ilícitos, continua escravo dos seus impulsos, continua escravo do controle dos outros. Quando alguém é redimido por Jesus e é livre, ele tem que se conscientizar que agora ele é livre e tem que andar como uma pessoa livre, com a responsabilidade de uma pessoa livre. Ele tem que ter essa dignidade da liberdade. Então a redenção, ela traz a nós a grande possibilidade de nós termos uma vida nova, de andarmos em caminhos novos e finalmente termos a dignidade de pessoas livres. Se eu conheço o Evangelho, se eu conheço a mensagem da redenção, mas se aquilo não conseguiu transformar minha vida, e se eu continuo escravo das outras coisas que me fazem menos humano, menos digno, é porque alguma coisa ainda não mudou e precisa mudar, é porque a redenção de Cristo ainda não me atingiu totalmente. Porque quando eu fico consciente de que não há mais culpa e não há mais escravidão, eu assumo a postura da pessoa livre. E eu sei a dignidade que eu tenho agora para andar como um livre. É por isso que eu gosto demais da maneira como termina aquele filme, O Resgate. Olha o nome, O Resgate do Soldado Ryan. Já assistiram? Depois de procurar quase na Alemanha inteira pelo último filho de uma mulher de 3 filhos, cujos 2 primeiros filhos já tinham sido mortos na guerra, só restava aquele. Eles finalmente encontram o rapaz, libertam o rapaz do cativeiro nazista. Muita gente daquele pelotão morre por causa disso, para libertar aquele rapaz. Aí é o Tom Hanks que faz o papel do chefe do pessoal lá do bando lá que vai libertar
do pelotão que vai libertar o soldado. Aí na cena final, que é lindíssima, o Tom Hanks vira para ele e diz assim: olha só, deu um trabalho enorme para a gente libertar você, faça ter valido a pena. Olha lá como é que você vai viver. Não estrague tudo. Faça ter valido a pena tudo isso que foi pago para que você fosse livre. Pois é a mesma coisa que o Evangelho nos diz. O Evangelho diz: se Cristo resgatou você, se Cristo deu liberdade a você, viva de maneira que isso tenha valido a pena. Viva de maneira que a morte de Jesus tenha valido a pena. Viva de maneira que o sangue derramado de Jesus tenha valido a pena. É por isso que é um apelo no Evangelho por uma vida nova, por um novo comportamento. Nós agora somos livres. A morte de Jesus por nós, o derramamento do sangue de Jesus por nós, tem que ter valido a pena. Por isso não podemos continuar do mesmo jeito. Não devemos nada a Deus, já somos perdoados e resgatados, mas ao mesmo tempo temos que ter uma nova conduta e uma nova forma de vida que seja a dignificação dessa redenção que recebemos. Por fim, há uma terceira coisa, e agora preste bem atenção nisso. Deixe-me ver como é que eu vou explicar isso da melhor maneira. Todos nós, de alguma forma, somos atingidos por algum tipo de falta de autoestima, por algum tipo de complexo de inferioridade, por algum tipo de trauma de falta de amor. Eu estava dizendo aqui, por exemplo, aos pais dos adolescentes, no encontro de adolescentes, quinta-feira, na palestra que eu fiz aos pais, que eu não conheço, nesses 34 anos em que venho trabalhando com gente, eu não conheço ninguém que tenha reclamado de excesso de zelo dos pais. Mas eu já ouvi um monte de vezes pessoas me dizerem que sentiram falta do cuidado dos pais. Quase todos nós somos marcados, se não todos, de alguma maneira, por algum tipo de complexo, por algum tipo de trauma, que vem, muitas vezes, de nos sabermos não amados como gostaríamos de ter sido amados. Estão entendendo? Muito bem. Quando eu penso e estou consciente de que fui resgatado por Jesus, preste bem atenção nisso. Quando eu me lembro que Jesus deu a sua vida por mim, quando eu me lembro que Deus me amou a tal ponto de dar o seu Filho por mim, e se eu me aproprio desse amor, com a consciência de que eu valho o sangue de Jesus, porque é isso que o apóstolo Pedro diz na sua carta: nós não fomos comprados por ouro, porque ouro não paga, e não fomos comprados por prata, porque prata não paga. Pedro diz: nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então isso significa que valemos para Deus. Nós valemos para Deus mais do que ouro, mais do que prata, porque isso não poderia nos comprar. Nós valemos para Deus o sangue de Jesus.
qual é o complexo que consegue resistir a essa certeza? O que eu estou dizendo é que talvez muitos aqui que estão olhando para mim agora tragam traumas de infância, tragam lacunas de falta de amor, tragam insatisfações com a maneira como não foram cuidados, tragam vazios na sua alma com relação a isso. Como não há famílias perfeitas, todos nós temos problemas com nossas famílias, todos nós temos alguma queixa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós nos apropriamos da certeza do amor que Deus teve por nós, a ponto de que Jesus Cristo derramasse seu sangue para nos resgatar, essa certeza do amor de Deus preenche todas as lacunas que ficaram. Os traumas se dissolvem, os complexos se pulverizam. Quem é nesse mundo que pode dizer alguma coisa que vá realmente me ofender, quando eu sei o que eu valho para Deus? Quem é nesse mundo que vai conseguir mesmo me desprezar, ou me fazer sentir desprezado, quando eu sei o que eu valho para Deus e como Deus me ama? O que eu estou dizendo é que quando nós nos apropriamos da verdade do amor de Deus por nós, a ponto de dar o seu Filho, porque Paulo fala isso em Romanos, Deus nos amou a ponto de dar seu Filho por nós. Quando eu me aproprio dessa verdade, as minhas lacunas interiores são preenchidas pela certeza do amor de Deus por mim. Então a redenção que Jesus Cristo nos trouxe, ela não só nos deixa sem dívidas para com Deus, porque nós somos perdoados mediante o sacrifício de Jesus por nós. Ela nos traz uma nova vida, de maneira que começamos a andar como é digno de uma pessoa livre andar. E finalmente, ela preenche todas as lacunas e carências que nós possamos ter, quando nós nos apropriamos do sentido e da essência do amor de Deus revelado em Cristo. Amanhã de manhã, quando você acordar, se a sua vida está de fato nas mãos do Senhor, e se você tem certeza do perdão de Cristo e do amor de Cristo por você, qualquer assalto de culpa em seu interior, você poderá reagir. Olhe para a cara da culpa e diga: eu já estou perdoado pelo sangue de Jesus. Amanhã de manhã, quando você se levantar e de novo vierem aqueles velhos desejos que você quer vencer, de novo vierem aquelas velhas tendências que você quer superar, de novo os seus defeitos aflorarem, olhe para esses desejos e essas tendências e diga: eu agora sou livre em Cristo e tenho uma nova vida. Amanhã de manhã, se de novo você tiver sentimento de rejeição, de desprezo, seus traumas retornarem, seus complexos de inferioridade quiserem marcar território, olhe para a cara disso tudo e diga: quem é
que pode me fazer sentir menos amado se eu sei que Deus me ama a ponto de dar seu Filho por mim? Quando nos apropriamos da certeza da redenção que temos em Cristo, é isso que acontece. E é isso que vai acontecer esta noite, se você abrir o seu coração e deixar que o Evangelho de Jesus faça o que ele tem de fazer. Curva a sua cabeça comigo, por favor. Eu queria orar por todos aqueles que essa noite se encaixam em qualquer uma dessas situações. Se nessa noite há aqui pessoas que ficam recorrentemente se sentindo culpadas, que são martirizadas por suas culpas, cujo pior inimigo é a sua própria consciência, pessoas que às vezes até já foram perdoados por outros, mas não conseguem se perdoar, essa noite eu quero orar por você, para que a certeza do perdão de Jesus elimine de você qualquer sentimento de culpa que possa paralisar a sua vida e paralisar a sua caminhada. Ou talvez você se encaixe em outra situação, aquele tipo de vida que você quer vencer, superar, aquela fraqueza que você tem, já tentou não fazer aquilo de várias formas, mas aquilo sempre volta, e você quer ter de fato uma nova vida, uma nova caminhada, a liberdade que leve você a uma dignidade de vida. Eu quero orar por você e pela redenção que o Senhor pode lhe dar. Ou talvez você se encaixe no terceiro grupo, aqueles que lidam com seus complexos, com seus traumas, com seus sentimentos de rejeição, com um sentimento de falta de amor renitente, teimoso, que infelicita, que torna você tímido, que amarra você para a vida. E essa noite, diante da redenção de Jesus, você quer superar qualquer sentimento ruim que esteja escravizando você. Eu não sei qual é a sua situação, eu sei é que, seja qual for, o sangue que Jesus derramou e o seu corpo morto por nós tem o poder para trazer redenção às nossas vidas. E é isso que eu quero convidar você a fazer essa noite. Simplesmente deixe que o Senhor Jesus o redima, deixe que o Senhor Jesus trabalhe o seu coração e trabalhe a sua vida. Você quer isso? Então, se você quer isso, fique em pé aí no lugar em que você está, e eu quero orar por você. Onde você estiver, isso, vá se levantando, fique em pé, onde você estiver, que eu quero orar por você, por essa decisão que você está tomando, de deixar a redenção de Jesus operar na sua vida, e fazer com que todas essas coisas sejam vencidas pelo poder da redenção que há em Cristo. Vamos orar. Senhor querido, aqui estão estas pessoas que buscam no teu amor a reparação de tudo que está quebrado dentro delas, de todas as fissuras, de todas as cisões, de todas as descontinuidades. Senhor querido, que nós nos apropriemos da certeza desse amor que tu tens por nós, de maneira que nenhum sentimento prejudicial a nós possa sobreviver, e que tenhamos apenas a capacidade de desfrutar da paz, da segurança, do perdão, da redenção que tu nos trazes. É isso que estamos pedindo para todos estes que aqui estão em pé com seus corpos, mas com seus corações
de joelhos diante de Ti, para que a Tua graça possa fazer uma grande obra nessas vidas. Nós te pedimos, no precioso nome do nosso Redentor, aquele que deu a sua vida para tornar-nos livres. Amém. Amém.